Daniel, nós estávamos no segmento anterior dedicados a entender em que medida a crise política brasileira nos sugere como que essa escalada política entre um setor relevante do Legislativo e outro relevante do Supremo, enfim, como é que ela desata? A relação... Então, William, veja... Vai, prossegue. Não, eu estava observando, na intervenção anterior o Caio falava da possibilidade de uma depuração jurídica, partindo do próprio Supremo. Não descarto isso, não estou entrando aqui em conflito com o Caio, não, também não teria problema nenhum, mas me parece que o que dá para projetar daqui para frente na relação Supremo-Legislativo, entre outras coisas, é uma tendência muito grande de um rigor maior do Supremo na supervisão indireta das investigações das CPIs. CPIs ou CPMIs? O que eu quero dizer com isso? A gente chega ao fim dessa CPI do crime organizado e acabamos de chegar ao fim também da CPMI do INSS. Então, chegamos ao fim ali de duas comissões importantes desta legislatura. Me parece que o que ficou claro ali, está cada vez mais difícil para uma CPI existir e levar adiante os seus trabalhos. Você tem uma parcela relevante do Supremo, eu diria que pelo menos metade dos ministros hoje, pelo menos 5, claramente, que acham que deve haver de uma forma mais ampla limitações, que a CPI tem que se restringir ao seu foco original, ao fator original, ali, ao fator determinante das investigações, e as investigações, obviamente, podem mudar ao longo do tempo. Você tem no próprio Supremo o inquérito das fake news há 7 anos, ora, por que uma CPI em 3 meses não pode ir evoluindo por alguns caminhos diferentes dos originais? Mas você tem, por parte do Supremo, eu diria que pelo menos uma metade, ou talvez uma maioria, que acha que não se pode quebrar sigilo, em muitos casos, e que qualquer investigado tem o direito de não comparecer. Antigamente você tinha na CPI ali o direito de permanecer calado e não produzir provas contra si mesmo, mas mediante ida à comissão. Agora se forma uma tendência grande de restringir esse poder da CPMI. E projetando para o próximo ciclo, para a nova legislatura, o Supremo acusou o golpe desta CPI do crime organizado. Então, a tendência é que isso se intensifique. Isso depois de enterrar outras 2 CPIs, ou operar para enterrar outras 2 CPIs, na verdade, o nó todo político é que o Supremo vem virando, e o Judiciário brasileiro, um caso de polícia, e não mais um caso de política. E na medida em que essa reação à CPI não é o poder da CPI, é o poder da CPI investigar o Supremo e investigar o Judiciário. A reação é sobre isso, porque se for para uma CPI investigar qualquer outra coisa, qualquer outra questão, como historicamente sempre investigou, o Supremo avalizou, né? A CPI da pandemia foi avalizada pelo Supremo, né? Que tinha, inclusive, ali uma questão política até com o então presidente Jair Bolsonaro. Agora, na medida em que a CPI começa a olhar, né, querendo investigação do Master, o Supremo passa a virar potencial alvo de investigação, e aí que vem essa reação, de tentar frear uma investigação contra si mesmo. E eu concordo com o Majorovic também de você trava ali, pode travar ali no Gonê. Aliás, hoje, eu acho que eu não me lembro, nesse século ou na Nova República, de ter um relatório tão duro contra o chefe do Ministério Público. Né? A palavra-chave, a gente até escreveu uma reportagem sobre isso hoje, era de uma omissão total, né? Que é o sentimento que muitos setores da sociedade brasileira têm, não necessariamente os bolsonaristas, em relação à atuação do Gonê nesse caso, ou à não atuação do Gonê nesse caso. Então, é muito forte, né? E, de fato, o Gonê pode travar isso. Mas eu me referi ao próprio Supremo entender, a partir do que a Polícia Federal trouxer, ou mesmo a delação do Vorcaro, que seria o caso de autorizar a investigação. Não significa afastar, né? Mas significa autorizar. Aliás, né, doutor, o próprio presidente Lula tem defendido isso em relação ao Dias Toffoli e vem tendo um debate também em relação ao ministro Alexandre sobre essa possibilidade, né? O que fazer diante disso? Fica o Supremo sangrando sem parar e os dois diretamente ali, de alguma maneira, envolvidos
passando ilesos enquanto fica uma crise política tensionada pela atuação dos dois, né? Prossiga, Walter, prossiga, a palavra é sua. Em cima disso que você está bem colocando, Caio, vejo duas coisas. A primeira coisa que nunca se viu. Os ministros começaram a apertar o presidente Fachin, que estava em silêncio. Começou a ser pressionado a soltar uma nota, a se pronunciar, o que foi um desastre também a nota dele, né? Depois a gente pode até falar. Mas o que eu vejo aí é um ministro decano. Bom, que ele é destemperado, acho que até a caneta dele sabe. Mas a primeira vez que eu vejo ameaça, não foi só o direito de espernear, como eu disse anteriormente, foi ameaça. O Gilmar Mendes ameaçou. O que o Joaquim Barbosa deve ter pensado? Olha, eu tenho razão quando falo aí dos capangas dele. Ele ameaçou. E ameaçou de processo. Ameaçou de processo. Quando ele nem é titular de ação penal, ele é um julgador. Aí, com o seu caradurismo habitual e sem corar as faces, sem ficar vermelho de vergonha, o Dias Toffoli propõe até uma cassação política, perda de direitos políticos. E é uma ameaça barata, é uma ameaça que tecnicamente, juridicamente, é uma ameaça sem nenhum fundamento, sem nenhum propósito. Outro ponto que eu queria, que eu peguei também e que o Daniel colocou, Daniel, me parece que o Supremo começou a mudar a partir do momento do escândalo. Então, a testemunha que antes tinha que comparecer e tinha que falar e era divertida, mas ela podia calar se envolvesse alguma coisa com relação a ela. Então é o direito de silêncio, de não se autoacusar. Por isso é que ia. Então se brecou isso. O que nós vimos nessa CPI do crime organizado, também já vimos antes no INSS, é uma intromissão do Supremo. Então, muda a tendência e, de repente, o Supremo esquece, faz tábula rasa, faz esquecimento da autonomia, independência e, evidentemente, separação dos poderes. Vejam, o Supremo está num caminho em que eu vejo isso, e li muito, e o William conhece bem, e vocês também, evidentemente. O que a máfia faz quando é apertada? Ameaça, cai para o campo da intimidação. Verificar isso por um decano do Supremo, pelo Toffoli, um bobinho, um ignorante jurídico, enlameado por todo o corpo e com a toga também, mas de um Gilmar Mendes, um sujeito que tem titulação, um sujeito que conhece o direito, se perde, mostra um desequilíbrio e sai para ameaça. Ora, será que esse embate, como reagiria, como deve estar analisando as torcidas organizadas de futebol? Não está igual? A reação que eles propõem, né, doutor, é o mesmo modus operandi que levou o Supremo a esse estágio em que ele se encontra, porque o que eles propõem a rigor contra o Alessandro Vieira, e na verdade agora dando uma informação, está em curso sim, acho que amanhã o Gilmar Mendes entra com uma representação contra o Alessandro Vieira, que no limite pode gerar a sua inelegibilidade, ele que é candidato à reeleição nesse ano. O modus operandi é o mesmo que provocou e provoca há anos críticas ao Supremo, ou seja, é um ministro vítima, vamos dizer assim, o Supremo vítima dessas acusações, provocando o procurador-geral, que também é acusado, para propor uma ação contra o senador que acusa os dois e que eles vão julgar. Ou seja, é o mesmo modus operandi, mais ou menos, do inquérito das fake news, para alguns casos de inquéritos da trama golpista ou contra os bolsonaristas contra o 8 de janeiro. Ou seja, quem se sentir ofendido sugere ao acusador que faça a acusação, que ele também é acusado, para todos que foram acusados julgarem juntos.
Walter, que chances tem de prosperar um tipo de representação como essa dirigida contra o relator da CPMI? Tecnicamente zero, né? Como é que se pode caçar a palavra, ações daquele... Veja que um juiz tem um livre convencimento. É um livre convencimento. Então, é difícil falar que o Gilmar agiu ao se enfiar num habeas corpus e ninguém ficava correndo o risco de ser preso e decidiu daquela forma. Mas o princípio é do livre convencimento do juiz. É esse. O que precisa aqui comprovar é que ele tinha vínculos, tinha ligações, tinha interesse, era suspeito, mas o princípio é do livre convencimento. O mesmo se aplica numa CPI, está escrito lá com todas as letras que na CPI o parlamentar tem o mesmo direito e as mesmas garantias do que o juiz. Tem livre convencimento, o que eu quero dizer. Ora, será que não ensinaram isso para o Gilmar nem na Alemanha?